O problema é que está tendo uma crise, uma escassez dentro da cultura da empresa que está deixando com que as pessoas se sintam desse jeito. Né? Exatamente. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Começa mais um programa, A Dona do Olhar Aguçado. Ela que gosta de trabalhar, de brincar, de sorrir, de contar suas experiências ao longo dos seus 42 anos empreendendo. Empreendendo com coragem, com vontade, com resiliência, com dificuldades. E tudo isso que ela passou, ela gosta de estar passando para outras pessoas, conversando com outras pessoas, incentivando pessoas, treinando pessoas a pescar. Para você pescar, alguém tem que lhe dar uma vara. Então, o que é que Juranildes faz, a dona do olhar aguçado? Ela gosta de estar motivando as pessoas. E é muito bom quando alguém motiva a gente. Hoje você tem pessoas que, em vez de lhe motivar, me puxa para baixo. Mas o nosso caso não é esse, não. O nosso caso é de elevar. Então, junte-se a nós. Nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook, no podcast, no Spotify, @a Dona do Olhar Aguçado. Lá você vai encontrar várias edições, de vários depoimentos, de ensinamentos que podem lhe ajudar a você a passar a ter um olhar diferente que possa ajudar a mudar a sua vida. E hoje nós estamos aqui com uma mulher pra lá de especial. Você sabe quem é? Kátia Andrade. Kátia Andrade, ela é uma treinadora comportamental formada em administração de empresas, especialista em gestão e liderança de equipes e apaixonada por desenvolvimento humano. E euzinha aqui sou aluna dela, com muito orgulho, certo? Porque a gente, na vida, precisa aprender todos os dias. E um aprende com o outro. E você nunca sabe tudo. Quando você chegar ao ponto de dizer, sei tudo, minha xícara tá cheia, tá na hora de partir dessa para outra. Porque o nosso copo, ele nunca enche. Ele vai chegar num limite, a gente para, ele precisa de mais um pouquinho e a gente vai ficar precisando de sempre mais um pouquinho. E esse pouquinho é até quando a gente vai embora encontrar com Jesus, certo? Mas enquanto a gente não vai encontrar com Jesus, a gente pede força a Ele para a gente ir ensinando o que a gente aprendeu e aprendendo com outras pessoas o que elas aprenderam. Cada pessoa tem uma essência, todo mundo é diferente, não existe irmãos iguais, não existe amigos, nem pais, nem filhos, todos nós somos diferentes um do outro. Então nós vamos na boa vivência, na alegria e na felicidade, se amando, porque se você não se amar, você não faz nada, nem por você, nem por ninguém. E por eu me amar muito, hoje eu recebo a minha amiga Kátia Andrade. Tudo bem, Kátia? Como vai você? É um prazer imenso receber você aqui na nossa bancada. O privilégio é todo mundo. Você não faz ideia de que felicidade é estar aqui na Dona do Olhar Aguçado. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Pois é, seja bem-vinda. Obrigada. A equipe estava toda aqui. Quem é essa Kátia? Quem é essa Kátia? Vocês precisam escutar quem é essa Kátia. Eita! Precisa ser aluna dela para poder melhorar, ter um time diferente. Porque eu, a primeira vez que eu escutei, fiquei olhando. Que mulher virada na As pessoas às vezes olham pra mim e fazem, que trem, que bala, que motor é esse, que mulher elétrica. Mas essa aqui é verdade. Desde sempre, viu? Desde sempre. E amanhã você vai estar aqui em Camaçari fazendo um treinamento para uma turma boa aí, grande. Exatamente. Amanhã eu estarei aqui em Camaçari entregando a primeira turma de treinamento do Creation Day Training. Vou fazer de tudo para estar presente. Acho bom. Quando ela senta assim, ou quando ela começa a falar, eu fico assim babando e aprendendo mais e mais. Que honra. Kátia, me conte aí,
como a sua formação em administração se entrega à sua paixão pelo desenvolvimento humano na área de treinamento comportamental? Bora lá, Ju. Bora lá. Pergunta complexa, viu? Mas É porque essa área ela é complexa, mas Ela é uma é. área deliciosa. é apaixonante. Eu sou completamente viciada nisso. Uma vez eu tava falando até dos meus stories, eu disse assim, se um dia chegarem pra mim e disserem assim, Kátia, você não vai poder mais dar treinamento, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quando você tem uma paixão, é assim que acontece. Você sabendo do que eu tô falando. Mas vamos ao que verdadeiramente importa, não é? Eu vou abrir mão aqui do Technicase, porque eu acho que o Technicase, ele não ajuda a gente na tem que falar a absorção língua do das... povo. Exatamente. Mas assim, a administração, ela é uma ciência. Sim. E a ciência da administração é justamente a ciência de você conseguir orquestrar os recursos com o intuito de fazer com que aqueles recursos trabalhem de forma harmônica, não é isso? Independente de ser para uma instituição com fins lucrativos ou não. Administrar isso, certo? No português popular, é como você consegue pegar tudo aquilo que você tem, cruzar aquilo tudo e fazer com que aquilo tenha sentido e que avance de forma conjunta. E eu acredito, de posse de toda a experiência que eu tenho nessa área, um dos maiores desafios da administração não é gerir materiais, não é gerir recursos financeiros, não é gerir estrutura física. Gerir pessoas. Exatamente. E é o elemento de maior complexidade e é exatamente no elemento pessoas que está a resposta para a solução de todos os problemas que o administrador ele tem. E com o passar do tempo, e eu já vim de diversas empresas trabalhando dentro da administração, eu percebi que a maior queixa dos CEOs e dos líderes é justamente as pessoas. As pessoas. E como eu via tanto isso se repetir sucessivamente, eu comecei a me perguntar, poxa, por que o problema são as pessoas? E calma que a gente chega nesse ponto aí. A gente vai chegar nesse ponto aí. O babado é bem mais embaixo. E aí eu comecei a pesquisar e eu comecei a perceber que a dor maior, na verdade, não era de você colocar as pessoas no ambiente, mas de que forma você extrair o melhor dessas pessoas. E como é que a gente extrai isso? Se todo mundo faz treinamento técnico, todo mundo faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado e os problemas continuam acontecendo. Assim, não, tem que ter um ponto do qual surgem todas as dores. Exatamente. E trabalhando esse ponto vão surgir todas as soluções. Foi quando eu comecei a estudar comportamento humano. E eu entendi que é a chave mestra que abre todas as portas. Entendi? Você foi pela inteligência emocional sua. Pela Foi intuição, seu porque viés. toda mulher tem. A intuição jogou sua inteligência emocional e disse, o caminho é esse aqui. Exatamente. E quanto mais eu estudava, e continuo estudando até hoje, mais apaixonada eu sou. E o mundo corporativo, ele precisa compreender o quanto é importante, e você que é CEO, que é líder, que é gestor, o quanto é importante que você entenda, sua empresa é feita de gente. Enquanto você não focar em lapidar o único recurso e o mais valioso que a sua empresa tem, que é pessoas, você vai continuar se queixando dos mesmos problemas. O maior capital que a empresa tem é o capital humano, né, Kátia? Que não perece. Porque qualquer material que você tem na estrutura da organização, e a gente vai falar um pouquinho de organização, né? Porque a palavra organização que vem na nossa cabeça é só a estrutura de 4 paredes. Uma estrutura de 4 paredes, meu amor, é só um prédio. E um prédio sem nada, sem pessoas, não tem vida. O que é que dá vida aqui nessa conversa agora? A gente. A essência de tudo está nas pessoas. E quanto mais você olha para as pessoas e você entrega para as pessoas e deixa elas fazendo com que elas encontrem solo fértil para prosperar, tua empresa vem. E elas são pessoas felizes, né? Sem sombra de dúvida, meu amor. Sem sombra de dúvida. Quando as pessoas elas têm dificuldades para ter as suas necessidades saciadas dentro das organizações, elas gritam. E na maioria das vezes, quem está lá em cima não sabe ouvir.
Essa Não é a sabe raiz do onde é que problema. está a dor. Exato. Aí é que tá o problema mesmo. Já começamos bem! Eu trabalhei numa empresa 20 anos. 20 anos. Fui promovida várias vezes. Eu também. E um dia eu olhei assim pro lado, olhei pro outro. Fiz, poxa, acho que eu vou mandar todo mundo pra P. Aí chamei o chefe e perguntei, se dá pra só me demitir? Você é doido, sou uma das melhores funcionárias que a gente tem. Segura um ano que eu lhe mando embora. Aí me deu uma promoçãozinha. Aí eu Para segurei deixar um quietinha. ano. Quando chegou, fez um ano, no dia que fez um ano, aí eu fui lá, chefe, você vai me demitir amanhã? Não, eu seguro mais um ano. Eu fui, fiz minha cartinha, entreguei, ele vou rasgar. Eu fiz, não rasgue não, porque eu vou abandonar e vou lá na Delegacia do Trabalho. na delegacia do trabalho dizer que eu pedi. Tem uma cópia aqui. Coloquei um blazer vermelho, nunca esqueci. Coloquei um blazer vermelho nas costas e saí andando. No estacionamento tinha uma média de 300 ônibus, que era uma empresa grande, polo. Menina, quando eu parei, eu tinha assim, quase 400 pessoas assim, eu no meio, eu olhava aquele preto assim de gente. Um chorava, outros carregavam. Foi uma das cenas que eu nunca esqueci. E hoje se passaram 32 anos. Caramba. As pessoas ainda... Hoje eu ainda recebo em média de 50 ligações, 32 anos depois do meu aniversário, dessas pessoas. Muitos já se foram, outros estão velhinhos, mas lembrando assim, Janine, você nunca foi esquecida. Que lindo. Você tá entendendo? Isso é lindo. O dia do meu aniversário é emocionante. Natal, a mesma coisa, o telefone não para de tocar, as pessoas ligando. Então, eu que eu disse a cada um deles naquele dia, eu estou indo em busca da minha felicidade. Eu estou indo em busca da minha mente sã. Eu estou indo em busca do conhecimento que eu preciso ter, porque se eu ficar aqui, eu vou ser só isso. E eu quero muito mais do que isso. Então, eu acho que eu valorizo muito quando eu vejo alguém trabalhando para fazer o que você faz. Trabalhar para treinar, motivar, ajudar pessoas. É de uma importância que você não tem. É claro que você tem ideia. Se não tivesse, não estaria aqui. É, mas a cada dia que passa, o chamado se renova. Eu estava conversando com uma pessoa ontem no telefone. E eu disse para ela, o chamado me chamou. E eu não podia dizer não. Ser treinador, me permita fazer essa parte. Sim. Ser treinador não é uma profissão. É um chamado de vida. E se você não abraça isso na sua totalidade, você jamais vai ser um canal de plena utilização para que as pessoas evoluam. Esse é o chamado do treinador. E no momento em que eu escutei o meu, tentei até dar uma relutadinha, viu? Confesso. Tentei até dar uma relutadinha. Eu falei, não, tô ouvindo não. Alguma coisa assim. Não, qual é a minha cabeça? Não vai dar certo não. Não, deixa ali, pra lá, não. não é hora não. Não é hora não. Meu amor, tomei um arroxo. Aí eu falei, já entendi o recado. Já entendi, já vou lá, já vou. Pronto. Então, não tinha como eu não ser quem eu sou e não fazer o que eu faço hoje. E tem uma coisa boa, o divino conversa com a gente, Oxi! né? A gente tem que ter fé. Não importa quem é seu Deus. Exato. Se você é católico, se é romano, se é evangélico, se você é do espírita. Não importa. O importante é que você tenha fé em Deus e você faça uma conexão Com ele. com o universo, que é Ele. E nessa conexão é onde você para, faz sua reflexão. Não, eu vou conversar comigo. E nessa conversa você toma a sua decisão. A resposta sempre vem. A gente nunca é deixado no vácuo, minha filha. Resposta sempre vem. Porque ainda não tô ouvindo. Tem duas coisas aí. Será que você não tá ouvindo o que você quer? Ou é o selfie 1, Ou ou 2. É, exatamente. Ou você tá fingindo que a verdade não bateu na sua porta. Mas acho que isso é assunto para outro dia. Katia, me conta aí, qual é a sua abordagem para inspirar e liderar a equipe de maneira eficaz, considerando sua especialização em gestão e liderança? Uma das coisas mais importantes, Ju, quando a gente fala de pessoas, é exatamente o respeito à individualidade humana. O que é que o mundo corporativo fez? Colocou todo mundo dentro de uma caixa e entregou para todo mundo as mesmas missões e faz com que as pessoas reproduzam um padrão. Não levam em consideração
como dizia minha avó, que Deus a tenha, que o pau que dá em Chico. Daí, Francisco. Então, no momento em que desenhada essa conjuntura, como é que você vai desenvolver individualmente se você não pensa individualmente, você só pensa coletivamente? As empresas hoje, elas fingem, eu prefiro acreditar nisso, porque em pleno século XXI não existe mais tanta ignorância assim. Mas os empresários ainda não atentaram para o fato de que as empresas, elas são preenchidas, torno a dizer, por pessoas. A vida do negócio está através das pessoas. Então, para você desenvolver um líder, você precisa se lembrar que você está desenvolvendo um ser humano que tem habilidades distintas, que são despertadas por motivadores específicos e que você precisa tratar cada caso como um caso. Cada caso como um caso. Vou pegar esse exemplo que você deu aqui agora, no dia que você pediu demissão, né? Foi um ano, depois foi outro ano. Se fosse uma outra pessoa com outro perfil comportamental, que já tinha recebido um não de demissão 2 vezes, talvez a pessoa ficasse. Eu tenho amigas minhas que ficaram lá, que hoje estão com depressão, se aposentaram. Pronto. E diz a minha assim, mulher, como é que você cresceu? Como é que você chegou aqui? Eu fico babando de longe. Aquela menina tão simples, tão franzina, como é que ela fez? Eu chamei vocês, venham, vocês não quiseram, não me ouviram. Você precisava de uma coisa que a maioria delas não considerava importante: liberdade. Ai, eu sou uma pessoa tão livre. É disso eu que eu tô acho que falando. é por isso que eu não sou política, sabe? É disso que eu tô falando, meu amor. Liberdade. Eu não sou política porque eu gosto de ser livre. Eu não consigo andar com a corda nem no pescoço, nem com outra no pé. Eu tenho questões. Outro dia, um tempo atrás, eu estava em determinada instituição e aí eu fiz um projeto. E o meu projeto, ele trabalhava muito afro. Sim. Negócio afro. Como eu venho de família descendente afro, eu achei que eu tinha que tocar. E aí alguém olhou pro meu projeto, leu assim, mas isso aqui é um absurdo, você trabalha o afro o tempo inteiro, isso não é normal, eu não vejo motivo para que isso. Oxe. Eu fui lá, fui cá, voltei. E aí eu disse, tá bom, passado um dia, eu disse, tá aqui a vaga, muito obrigada. Você entregou o projeto? Entreguei o cargo. Mentira! Passada. Entreguei o cargo. Gente. Essa mão aqui é pra segurar o queixo, que quase cai. Entreguei o cargo que todo mundo almeja. Perplexa. E fui tocar. E eu continuo tocando. Gente. E aquela questão, aqui na minha cidade, algumas vezes, eu milito já desde 1990. Em 97 eu fui a primeira mulher a ir para uma instituição, uma associação comercial, que na época era o maior vereador, que já tinha 26 anos de mandato, que é meu amigo hoje. Beijo para você, Raimundo Mônaco. E aí eu assumi. Quando eu assumi, o pessoal... Essa menina. Então eu sempre fui uma mulher ousada. E aí as pessoas chegam assim, quando chegar perto de Jurandir, não dá o microfone não. Para a comunidade, para o jornalista. Eu criei meu próprio microfone, ele é meu, eu comprei, ele tá aqui, eu falo o que eu quero, eu convido o que eu quero. Então, eu sou uma mulher que eu gosto de liberdade. Meu marido tem 48 anos comigo, todos os homens beijam na minha cabeça. E eu respeito todos e todos me respeitam. Então, a vida é de você ser livre, Perfeito. de você ser feliz e de você gostar do que gosta de fazer. O papo tá bom, mas precisamos ir para o intervalo, porque precisamos faturar. Se não faturar, não podemos continuar. Já retornamos. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do intervalo com a Dona do Olhar Aguçado, que está aqui entrevistando essa maravilhosa aqui, treinadora Kátia Andrade. Kátia, me conte uma coisa. Como você personaliza a abordagem para o desenvolvimento individual dentro de uma equipe, levando em conta as diferentes habilidades e personalidades? Vamos embora lá. Veja só. Eu construí algumas formas de fazer com que as empresas elas acessem a solução do melhor tempo possível, da melhor forma possível e com o maior nível de assertividade possível. Ju, eu odeio retrabalho. Eu acho que a maioria dos donos de empresa também odeia retrabalho. Eu também não gosto. Fico pé da vida. Somos duas. Então, quando eu desenhei o programa, um dos programas corporativos que eu tenho, eu me perguntei, de que forma eu consigo fazer com que o CEO, né, que a gente chama de CEO, que agora é chique, né? Agora eu não consegui ser CEO ainda, eu sabia, eu tenho 5 empresas, 6. Você já é, menina. Tem gente que, olha, me deixa quieta. Tem gente que é CEO, minha filha, não tem um empregado. Fique na sua, minha irmã. Ora, não vamos despertar essa polêmica uma hora dessa, não, pelo amor de Deus. Eu não vim aqui pra despertar polêmica, não, que eu não quero ser cancelada. Não foi eu que procurei. Pronto, pra todos os efeitos. Viu, gente? Para todos os efeitos, não fui eu não disse nada, eu só concordei. Mas, perceba,
Eu desenhei um programa de desenvolvimento organizacional global. Qual é o problema que hoje, quando eu entro nas empresas, que eu mais escuto? Quando o proprietário chega para mim e fala assim, porque a minha equipe não está rendendo, porque o meu pessoal não está trabalhando, porque o meu pessoal está fazendo problema. É porque ele não botou o cara no lugar certo? Porque o meu pessoal, eles primeiro apresentam a dor, sempre assim. Porque a minha equipe, porque é o meu pessoal, porque está acontecendo ruídos de comunicação, porque está tendo conflitos, disputas de poder, de ego, está tendo um clima tóxico dentro da empresa e eu sei que isso precisa ser resolvido porque o meu pessoal está me dando trabalho. Via de regra, essa é a queixa. A minha equipe está me dando trabalho. E aí o que é que acontece? O que é que eles fazem? Eles colocam como se eles não fossem parte da empresa. Eles se eximem de dizer que se a empresa é minha, eu também sou parte da solução. Eu também tenho que fazer parte do treinamento para Eu descobrir também onde é que tá a preciso minha fazer dificuldade. Exatamente. Então, eu desenvolvi um programa global de desenvolvimento organizacional que é chamado Programa Safira. Que o intuito desse programa é todo azul, todo lindo. O intuito exatamente desse programa é ajudar as empresas a saberem, como você falou, se as pessoas certas estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque alta performance é isso. Via de regra. São as pessoas certas fazendo as coisas certas. Você tem um livrinho falando sobre isso? Pois bem, exatamente. Então eu não estou falando de uma coisa que não seja que seja novidade para você. Alta performance é isso. Existem muitos gurus de alta performance falando que tem a ver com você acordar às 5 da manhã, com você fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Na verdade, a alta performance se resume em a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Exatamente. Até hoje, pela minha experiência, eu não achei uma empresa que as pessoas estivessem no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, o que é que eu faço? Eu faço um raio-x completo da organização e eu faço uma coisa que a maioria dos programas não faz. Eu incluo o CEO dentro do processo. Para que ele consiga enxergar. Você faz um disque logo com ele. Também. Eu faço um disque com eles também. Existem algumas outras ferramentas que eu utilizo, mas a primeira coisa que eu faço é despertar a consciência do proprietário do negócio que ele é o primeiro líder, ele é o criador da cultura da empresa. Ele é a empresa sem cultura não é empresa, ela tem que ter uma cultura. Ela pode ter um funcionário, mas ela tem que ter uma cultura. E essa cultura, ela é implantada direta, indiretamente, consciente, inconscientemente pelo dono. Pelo dono, exatamente. É o dono. Como é que eu vou chegar, eu como treinadora de comportamento, vou chegar para o dono da empresa e assim, não, vou trabalhar só a sua equipe. Eu entrego o programa redondinho e aí ele vai lá e desfaz tudo, porque ele não fazia parte do programa. Ele precisa estar dentro. Então, eu incluo ele e ele passa pelo processo, claro, na parte da pirâmide que ele está. A gente sabe, né? Existe uma pirâmide organizacional, sim. Né? Operacional, tático e estratégico. Dentro do Safira, todo mundo está no meio. A começar pelo CEO, que recebe mentoria. Você sabe, meu querido, tem esse ponto que, por mais que o programa esteja redondo, porque eu entrego a empresa já com processo decisório, quem está no lugar certo fazendo a coisa certa, quem está no lugar certo fazendo a coisa errada, quem está no lugar errado fazendo a coisa errada. Quem está no lugar errado fazendo a coisa errada não pode estar no organismo. Eu acho, Kátia, que durante alguns anos eu conseguia trazer para Camaçari alguns palestrantes que traziam de São Paulo, de Belo Horizonte. E nós tínhamos casa cheia de empresários, mas também mais de funcionários. E o que me chamava a atenção era que eu dizia, se o dono não veio, como é que ele vai absorver o que esse palestrante, como o Adão de Souza da vida que vinha para aqui, que eu trazia para aqui, que era pois bem. Um cara raro da época. Pois bem. Como é que ele vai absorver? Aí, com o tempo, eu fui descobrindo por que as empresas quebram. Elas quebram porque ela não tem uma cultura. O dono começa porque ele copiou alguém. Exatamente. E aí o que acontece? Exatamente. Nesse copiar alguém, ele não tem estrutura emocional e racional também para poder segurar a peteca. Perfeito. E aí isso é um pensamento meu. E aí o que acontece? Ele vai comer, daqui a pouco ele
quebra. Ele não delega, ele delarga. Então, eu sempre conto o seguinte. Eu, quando criança, eu tive uma mentora. Uma senhorinha, com 1,48 m, que era chamada Cigana. Ela era analfabeta. E ela dizia assim, filha, quem não delega não cresce. Exatamente. Mas ela me dizia isso porque naquele tempo eu já trabalhava com ela criança. Fazendo bonequinhos pro mercado modelo. E cada caçoar que a gente fazia de bonequinho, ela mandava pegar um caco de telha e anotar 20, mais 30, mais 40. E a gente somava para saber quanto estava entregando. Ali já era educação financeira. E quando um estava sozinho fazendo, ela assim, por que você não está ali colocando o outro para fazer? Quem não delega não cresce. Então, eu cresci com esse negócio na minha cabeça. Gente, quem não delega não cresce. E eu não admito que instituição nenhuma tenha o presidente e mais uma pessoa cuidando daquela instituição. Que tenha o chefe e não tenha um gerente. Perfeito. Ou que não tenha um RV, um vendedor responsável. E eu venho batendo nisso há alguns anos. Sim. E eu venho me preparando com isso, porque eu também tenho empresa, eu também tenho dificuldade, eu também sou ser humano, eu falho. Então, qual é a questão minha de estar o tempo todo treinamento? Primeiro, eu preciso ensinar o outro. Segundo, eu preciso estar preparada para poder ensinar. E eu acho que o caminho é esse. Todo empresário precisa entender que aperfeiçoamento inclui, em primeiro lugar, ele. Exatamente. Existe um trecho bíblico, Ju, que eu gosto muito, inclusive eu ensino para os meus alunos quando eu estou dando aula no Senac. É um trecho bíblico em que o próprio Jesus, ele fala, pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois no mesmo buraco. E aí, o que é que acontece hoje? O cego quer guiar os outros cegos, sendo que ele não tem percepção para isso. Então, o primeiro passo é o despertar da consciência. Exatamente. E é isso que precisa ser feito. Porque, imagine só, você criou 2 meninas. Eu estou criando uma menina. Adianta de quê a gente dizer, faça isso, e a sua filha olha e vê que você não está fazendo. É a fase do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, já passou há muito tempo. E a primeira forma de liderar é pelo exemplo. O dono precisa dar exemplo. Manda todo mundo para treinamento, ele não vai. Manda todo mundo para fazer capacitação, ele não vai, porque ele acha que ele não precisa. Aí na hora que surge uma demanda que exige dele uma determinada competência, ele não sabe. É uma questão, o dono, ele tem que aprender a fazer tudo. Eu me lembro que quando eu comecei com o programa de rádio, aí eu fui estudar radialismo. Eu disse, eu tenho que estudar, eu tenho que ter meu número, meu registro, porque senão eu não vou acertar tocar. Alguém me perguntou assim, você quer fazer tudo? Eu disse, eu não quero fazer tudo. Isso aqui faz parte do bojo que eu estou fazendo. Sim. E eu preciso saber o que é que meu apresentador está fazendo, o que é que meu produtor está fazendo. E aí meti a cara. Depois eu fui estudar conteúdo. Porque eu fui estudar conteúdo. Porque tem ela ali, tem outro. Eu quero saber o que é que eles estão me entregando. Claro. Porque quando eu corro, eu digo, gente, isso aqui não tá bom para isso aqui. Isso é uma pergunta que não cai bem. E quando coloca que eu acho que não tá bem, eu mudo o foco. Então, nós precisamos disso. Eu dou risada sempre porque eu trabalho com perfume. E meu nariz, ele às vezes confunde, não é bom. Você sabe, quando você trabalha com perfume, você tem que ter alguém que lhe ajude. Sim. E aí eu paro. Não, tem fulano aqui que é melhor para poder sentir, fazer a diferenciação. Então, na vida a gente precisa ter sempre uma alternativa. Perfeito. Mas nessa questão da alternativa, eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Como lidar com os conflitos dentro de equipe? Porque quando você está com a equipe, você tem conflitos que não é fácil. E você precisa transformá-los. Exatamente. Como é que você conduz para poder você ter um crescimento no aprendizado dessa turma? Bora lá. O que é que ocorre na maioria das empresas, Ju? As pessoas, elas disputam espaço. Não é verdade? Isso é o sintoma. Só um sintoma. E a maioria dos empresários acredita que esse é o problema. Não é. Se você que é empresário está me ouvindo,
saiba que as disputas, as intrigas, tudo aquilo que você reclama dizendo que é problema na sua empresa, é só o sintoma, não é a causa. Mas calma, calma que a gente vai falar sobre isso aqui. O que é que acontece? Por que que isso acontece, melhor dizendo? Isso acontece porque existem 3 necessidades. 3. Quantas eu estou dizendo aqui? 3 necessidades que todo ser humano, independente da idade que ele tenha, onde ele mora, em que país ele nasceu, de qual cultura ele bebeu. Existem 3 elementos que qualquer ser humano precisa ter preenchido para se considerar. 3. Estou fazendo suspense aqui. Primeiro, reconhecimento. Exatamente. Segundo, pertencimento. E terceiro, relevância. Se tá tendo intriga, disputa de poder, um querendo puxar o tapete do outro, uma perturbação dentro da empresa, é porque isso não é o problema. O problema é que está tendo uma crise, uma escassez dentro da cultura da empresa que está deixando com que as pessoas se sintam desse jeito. Né? Exatamente. E quando você entra, eu vi uma vez no Instagram, muito engraçado, que era uma pessoa que ela havia feito algo muito importante para a empresa e que ela recebeu um bombom de presente. Um bombom, um sonho de valsa, um bombonzinho. E a pessoa olha para aquilo ali e se pergunta, cara, será que é isso que eu mereço? Esse é o tipo de reconhecimento que eu mereço? E existem algumas pessoas, e a maioria dos donos também acredita que nós estamos ainda nos tempos de Charlie Chaplin. Lembra de tempos modernos? Que acredita que é só dinheiro que resolve. Não é? Um bombom faz a diferença. A forma como você fala, a forma como você reconhece. Exatamente. Existem pessoas que só dentro da empresa... Um abraço. Cara, uma forma de você chegar e dizer assim, eu estou delegando isso a você porque eu confio e acredito em você. E a pessoa entrega. E o que é que ela quer? Ela quer que o líder diga, rapaz, ficou excelente. Parabéns. Que bom que eu entreguei isso a você. Eu sabia que você ia me entregar desse jeito. Cara, às vezes a empresa ela não tem caixa para promover a pessoa. Às vezes a empresa não tem. Acabamos de vir de uma pandemia absurda. Às vezes a empresa não tem caixa. Tem empresas que estão se recuperando até hoje, né? E que agora precisam das pessoas. Não existe? Não estou falando uma coisa que não é verdade. Eu tô vindo agora da onde? Da Alemanha. Eu vi aquela Primark. A Primark tem empresas que tem cidades que tem 5, 6 andares. É aquela loja de departamento, né? Isso. Um de eletrodoméstico, um de não sei o quê. Gigantesca. Fechando todas as unidades ainda por causa da crise. E às vezes a gente também aqui no Brasil fala, porque é Brasil. Não, a Primark na Alemanha, isso não é segredo. Todas as lojas estão em liquidação com 70%. Imagine. Porque tá fechando. Os funcionários assim meio perdido. Muitos funcionários. Porque não conseguiu se recuperar depois da avalanche. Pois é, então tem que ter um equilíbrio também hoje. Patrão, empregado. Patrão e empregado hoje tem que falar a mesma língua. E queira que não, tem que falar. E a gente tem que bater nessa tecla. Mas eu faço isso, meu amor. Você sabia que as pessoas me perguntam? Você é presidente do sindicato patronal mesmo ou você é do laboral? Existe diferença? Pra mim não existe diferença. A diferença é que a gente tá dando de ser humanos. Exatamente. E que a gente tem que respeitar o ser humano, saber que tem que ser bom para um e para o outro. Eu preciso gerar emprego e ele precisa receber o salário dele. Perfeitamente. Eu preciso ter amor para viver, ele também precisa ter. Eu preciso ter uma condição de vida para me locomover, ele também precisa ter. Então tem que ter esse equilíbrio. Se não tiver, a coisa não rola, não anda. Exatamente. Então, a maioria das vezes, Ju, o problema não tá porque tá tendo disputa de poder. Não, as pessoas elas não estão se sentindo reconhecidas e elas vão correr atrás disso de outra forma. Elas não estão se sentindo pertencentes e elas vão correr atrás de pertencimento de outra forma. Sabe quando a gente tem criança em casa? E a criança é travessa, é briga, tal. Aí você pega aquela criança e fala assim, o que tá acontecendo? Me conta aí.
Não, eu quero te ouvir. E aí a criança, pelo fato de ela ter o Selfie 2 lá em cima, ela não tem filtro. Então ela fala, você me abandonou, eu tô me sentindo triste. Eu tô me sentindo só. É por isso que eu adoro ter uma criança dentro de mim. É duas! Eu não mato essa criança nunca. Gente. Então, todos nós, né, de acordo com o próprio Freud, nós temos uma criança ferida. E nós precisamos, e os donos das empresas precisam entender que a empresa dele é cheia de adulto por fora, mas de criança por dentro. Com certeza. Eu vi uma iniciativa fantástica de Dia das Crianças. O dono colocou pula-pula, piscina de bolinha, cachorro quente, refrigerante e essas coisas tudo. Sabe pra quem? Para os funcionários. Lindo. E foi uma diversão. Como é que esse povo trabalhou no dia seguinte? Pense aí. E eu que me vestia de palhaço. Que delícia. Fazendo Sensacional, cara. Açúcar doce, comprei uma máquina Algodão de doce. algodão doce. Eu tenho foto, registro. Imagina. Toda de palhaço, brincando no meio de todo mundo, pulando. Eu gosto de ser assim. Acho que tem 2 anos a última vez que eu me vesti de palhaço aqui na rua. Ah, que delícia. Imagina a cena. Então a gente precisa trazer essa consciência de que as empresas precisam ser locais leves. Você precisa fazer com que a sua empresa seja um terreno fértil para que as pessoas floresçam. Precisa. Não é só uma instituição com fins de lucro. O lucro vai vir através das pessoas se elas se sentirem realmente parte do processo. Vou fazer mais 2 perguntas mais curtas. Faça. Em um mundo empresarial em constante mudança, como você ajuda as equipes a se adaptarem e a se prepararem diante das transformações? Bati a tecla aqui 350 vezes já na nossa conversa de que o dono precisa ser um elemento participativo do Maravilha, processo. já respondeu. Participativo do processo. Sabe o que foi que eu fiz? Depois de tantos CEOs ficarem batendo nessa tecla, eu fiz assim, ó, vou criar uma academia para educar esse povo. Vou criar. Maravilha. Botei todo mundo dentro da sala de aula e criei um programa chamado Programa Leônidas, que é justamente um programa de lapidação de líderes. Começa de cima, é ele com o imediato dele inferior, a gente chama imediato inferior, é o supervisor, o gerente, que ele considera interessante, e ele vai para dentro da sala de aula. E aí sim, a gente começa a fazer um trabalho interessante. É desse jeito que funciona. Inclusive, eu tô rodando ele em Alagoas, viu? Já tá chegando em Alagoas. Em janeiro, já começa a rodar esse programa lá pela primeira vez. Vai levar pra Baide. Ô, gente, é só chamar. Tô aqui pra isso. Não dei ideia não, viu? Conversa pra depois. Eita. Qual a importância do autoconhecimento no desenvolvimento pessoal e profissional e como você integra em seus programas esse treinamento comportamental? Imagine só. Uma pessoa que ela quer desenvolver liderança. Não, eu quero me tornar um líder melhor, tal. E acredita que liderança é... Não, na hora que eu ponho o crachá, eu sou líder. E eu costumo falar para os meus alunos, liderança não tem a ver com posição, não tem a ver com crachá, não tem a ver com o número de matrícula que você carrega. Liderança é uma postura diante da vida. E liderança é comportamento. Comportamento é tudo. Imagine só, você querer ser um melhor líder. Você não vai ser o melhor líder, você vai ser uma melhor pessoa. Imagine você querer ser uma pessoa que vai guiar outras pessoas e você não quer se desenvolver. Um empresário que não quer se desenvolver. Um líder que não quer se desenvolver. Aí você leva todas as pendências que você tem, todas as limitações que você carrega, todas as questões mal resolvidas para onde? Para dentro da empresa, para o convívio dos seus colaboradores. E quando você vê o povo tá saindo da empresa, sabe por quê? Não tá se demitindo da empresa, tá se demitindo de você. Exatamente. Do novo, né, que eles chamam, né? Exatamente. Não vou me demitir da empresa, vou me demitir do meu chefe. Por isso que eu trouxe o Creation para Camaçari. O papo tá bom, mas já vamos ter que terminar. Que pena. Mas antes eu quero te perguntar algumas palavras-chave. Para você, empreender é? Respirar. Para você, inovação é? Cara, gente, Fácil. gente. Inovação vem de gente. Não vem de máquina, não vem de televisão, não vem de câmera. Inovação é gente. Só gente inova. Qual palavra não faz sentido, não faz parte do seu vocabulário? Desistir.
Maravilha. Que postura o empresário deve ter em relação à vida e aos negócios? Tudo está interligado. Não existe vida e carreira. Existe existência. E tem que ser plena. Ser humano. É. Qual a motivação para se continuar empreendendo? Os feedbacks que eu recebo dos meus alunos. É o que me faz levantar da cama todo dia. Da cama todo dia, né? E qual a melhor realização até hoje que você já teve? Eita. Caiu um cisco no olho aqui. Eu não sabia que vinha essa pergunta, não. Eu sou da geração dos netos, a única com ensino superior. E a criação que eu tive não foi de berço de ouro, não foi de regalias, não foi de nada disso. Então, a educação para mim foi a porta para que eu conseguisse chegar no patamar que eu me encontro. Eu, quando me formei, minha avó era viva. No dia da minha formatura, eu me ajoelhei diante dela, peguei meu canudo e entreguei na mão dela. Que lindo! Foi um momento mais importante da minha vida, onde eu pude dizer para ela e eu pude dizer para minha mãe, que ainda está viva, muito obrigada por terem acreditado. Deu certo. Bonito, muito bonito, muito bonito. Para você é importante a caminhada ou a chegada e por quê? Cara, a caminhada é bacana, sabe? Sim, Mas a chegada você entrega... Mas a chegada... Você entrega o canudo da sua avó, sua mãe. Cara, poxa, é isso que faz com que a gente persiga o alvo, sabe? Permanecer obcecada no alvo, pra você ter a sensação de que você chegou lá, aí quando você olha, você fala assim, tem outra montanha ali, bora! Maravilha! Então estamos encerrando o nosso programa, Dona do Olhar Aguçado. Obrigada a todos que estão nos escutando, nos ouvindo. Nos acompanhe no Instagram, no YouTube, no Spotify. E aqui é assim, a gente sempre está trazendo pessoas nota 10, nota 11, nota 1000, trazendo novidade para vocês. Porque o mundo é isso, é um aprendendo com o outro. Obrigada à equipe que está aqui, todos trabalhando, sem vocês, nada disso teria acontecido. E agradecer a nossa amiga Kátia, a minha mestra. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. E que esse bate-papo foi maravilhoso. Então, Kátia, obrigada. Valeu. Volte sempre. A casa é sua. Não esqueçam que amanhã ela vai estar em Camaçari, fazendo treinamento. Então, providencia aí. Entre no Instagram dela aí, providencia a sua vaga aí, que tá na hora. É isso aí. @Cátia Andrade. Tudo junto. Cátia Andrade. Tá lá. Inclusive, o link tá na minha bio do Instagram. É só chegar lá. Garota sua vaga. Bora. Vamos que eu já tô lá. Obrigada, gente.